Olá, tudo bem? O programa de hoje fala sobre um assunto de muito interesse para a maioria dos jovens. É o temido vestibular. Marcada por esforço, dúvidas e dedicação, a fase de preparação para as provas pode ser um período difícil para o candidato. Além do peso de escolher uma carreira, o vestibulando precisa encontrar técnicas e hábitos de estudo que se adaptem ao seu objetivo. Quem conversa com a gente sobre isso é um professor especializado em cursos preparatórios. Com a palavra, Júlio Cabala. Quais são os principais conselhos para o candidato enfrentar a ansiedade pré-vestibular? O medo da reprovação é resultado de um adolescente confuso. Então, assim, quanto mais o aluno se preparar ao longo do ano para essa prova que ele está para enfrentar, ele precisa realmente ter consciência daquilo que ele tem como maior dificuldade. Quais são os medos que ele sente, quais são os gatilhos que acabam levando a ele a ter essa dificuldade de concentração, ou ritmo de estudos, ou inquietação. Em 2003, a Universidade Federal de Santa Catarina fez um trabalho com 400 adolescentes. E eles conseguiram identificar, por meio da entrevista que realizaram com esses alunos, que a inquietação e a falta de concentração era o maior inimigo deles na hora de prestar o vestibular. Então, eles precisam saber quais são as suas dificuldades. Passar por um processo de autoconhecimento é a maneira mais correta de enfrentar essa prova. Se ele consegue ter ideia daquilo que realmente ele tem como dificuldade na hora de fazer essa prova, ele consegue ter meios e consegue, por meio de técnicas, atividades do dia a dia, ter aí um processo mais tranquilo, sem dificuldade de ansiedade ou inquietação, mas ele precisa se conhecer, ele precisa passar por esse autoconhecimento. Tem várias técnicas, né? Tem técnicas de meditação, ele pode fazer uma atividade física, ele não pode esquecer que ele tem que se alimentar muito bem. Então, é uma preparação. É como se fosse uma atividade física, né? Como se ele fosse um atleta. O atleta, na hora que ele vai vai para uma competição, ele tem que se preparar muito, ele tem que saber qual é o candidato, qual é o outro adversário dele. Então, para que ele possa ir tranquilo para essa prova, ele tem que conhecer quem é o adversário dele. E o adversário dele é a prova. Então ele tem que estudar, criar estratégias e saber realmente quem que ele vai enfrentar. Diante desse conhecimento, quem é o adversário dele, aí ele vai traçando as estratégias para que ele possa ir tranquilo e conseguir ter sucesso nessa prova. Quais são as principais dicas para a saúde física do candidato? Corpo e mente. Não tem como você cuidar só da mente e só do corpo. Tem que ter a simbiose das duas. Então, o aluno que vai estar se preparando para o vestibular, ele necessita ter conhecimento do que é a matéria, né, o que mais cai no vestibular, mas também saber das necessidades que o corpo dele precisa. Então, a saúde física é muito importante. Então, participar de atividades ao ar livre, né, andar descalço, isso é muito importante para ter essa conexão com a terra. Ele conseguir fazer um curso de meditação, conversar com os amigos, né, passar mais tempo com a família, porque durante essa preparação para o vestibular, isso acaba ficando de lado um pouco. Então, é importante que você tenha as pessoas que você mais ama próximo de você. Nós temos várias situações, sorrir, né, as pessoas esquecem de sorrir. E gratidão, a gente tem que ser muito grato pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, tudo isso, ela acaba fazendo um mix, né, junto com aquilo que ele está se preparando para o vestibular e das coisas que ele acaba vendo ao seu redor, então ele tem uma noção de tudo. E esse todo, ele vai contribuir para o sucesso dele no dia dessa prova. Mas ele precisa cuidar mesmo da saúde física, porque é muito importante. Porque dores musculares vão aparecendo, dor de cabeça, eles ficam ofegantes. Então precisa, para entender o aspecto fisiológico do corpo deles, de cada um, e aplicar técnicas para que eles possam se desenvolver. E uma das mais importantes é a meditação e aprender a respirar. Porque a gente acaba esquecendo como que a gente respira, né? Porque cada emoção que nós temos tem um tipo de respiração. Então, quando você está com raiva, você fecha o corpo. Quando você está com medo, você fica ofegante. E cada uma mantém uma frequência de respiração que pode controlar uma emoção. Se você consegue reconhecer qual é o medo ou qual é a insegurança ou aquilo que está te levando a ter esse tipo de emoção,
esse gatilho ele pode ficar de lado um pouco. E aí, se você sabe realmente respirar, meditar, consegue diminuir essas dores musculares, né, essa inquietação e a insegurança que bate forte na hora da prova. Qual a melhor maneira de organizar os estudos? Para a organização de estudos, o aluno precisa entender qual é a necessidade dele. Estudar é estudar para todo mundo. Não tem, um tem que estudar menos, outro tem que estudar mais. Todos eles precisam entender da necessidade do que o vestibular vai cobrar dele. Então ele precisa estudar o edital. Ele precisa ver quais foram os assuntos que mais caíram nos anos anteriores. Porque as provas, elas vêm exigindo cada vez mais um aluno que saiba criar estratégias, que saiba pensar, que possa discutir, que possa criticar. Então não é mais aquela coisa, a alternativa A é a que está totalmente certa, né? Então o aluno precisa entender qual é a função dele no mundo, o que ele possa contribuir para que ele possa ver a mudança acontecendo no seu dia a dia. Então aplicar conceitos que ele tem aprendido em sala de aula com seus professores e associado a isso, a rotina que ele tem do seu dia a dia, da observação do mundo, daquilo como ele possa contribuir para que a mudança realmente possa e aconteça, traz a necessidade de um aluno que tem uma rotina muito bem estabelecida. Ele precisa entender quais são aí as matérias que mais caem no vestibular, horas de sono, ele precisa respeitar, cada um tem um tempo de sono diferente. A gente tem vários estudos que mostram que 8 horas de sono é o ideal para que você possa assimilar todo o conteúdo que você aprendeu naquele dia. Tem vários métodos, como aula dada, aula estudada. É um método muito importante de aprendizagem, porque você reforça aquilo que você viu em sala de aula com o professor. Então você acaba fazendo as suas tarefas, simulando também as provas anteriores. E diante de uma preparação feita por meio de cursinhos, ou até mesmo cursinhos online, o aluno também pode fazer isso, mas tem que fazer muita tarefa, né? Tem que ter uma rotina muito bem estabelecida, ele precisa entender que ele está se preparando para um adversário. Então ele tem que conhecer muito bem. Então fazer simulados, se preparar para simulados, ele precisa interagir com os amigos, criar grupos de estudos, isso é muito bacana, grupos de discussões, isso ajuda eles a entenderem que essa prova também não é tão difícil assim, mas que eles precisam estar muito bem preparados. Então, criar rotina, isso é o mais importante. Quando a gente tem rotina, a gente sabe o que vai acontecer daqui 10, daqui 20, daqui 30 minutos. Isso faz com que ele fique menos ansioso e possa estar preparado para qualquer eventualidade que possa ocorrer durante o dia dele, caso ele não consiga fazer uma tarefa, ou estar numa discussão, ou fazer um curso de redação. Rotina, é isso que ele precisa. Quais são as dicas para quem frequenta um curso pré-vestibular? Os alunos que já se preparam, né, que têm uma rotina estabelecida no período da manhã ou da tarde com cursinhos preparatórios, eles precisam ter essa rotina do dia a dia, que ele vai estar lá junto com o seu professor, tirando as dúvidas. A gente sempre fala o seguinte, que durante as aulas, o aluno ele passa a conhecer o conteúdo. Quando ele vai para casa, quando ele pratica uma tarefa, quando ele faz um exercício, quando ele assiste um documentário, ele está assimilando aquele conteúdo que ele teve com o professor no período da manhã ou da tarde, ou da noite. Então, ele tem necessidade de praticar em casa. Estabelecer a rotina em casa também é muito importante, porque no período da manhã ou da tarde, na hora que ele está fazendo o cursinho, ele vai estar associando ali com o professor várias ideias e também praticando os exercícios diante de um profissional que está lhe dando todas as ferramentas para que ele possa conseguir fazer o exercício em sala de aula. Mas em casa, não tem professor, não tem o colega do lado que possa ajudar ele, então ele precisa se desafiar. E esse desafio é importante, porque daí ele acaba assimilando todo aquele conteúdo. Isso atribuído às horas de sono tem como resultado o sucesso deles. Quais são as dicas para quem não frequenta um curso pré-vestibular? O aluno que não participa de cursos preparatórios, ele precisa também ter uma rotina muito bem estabelecida, porque muitas coisas vão distraí-los daquele momento que ele poderia estar com o professor.
Muitos alunos têm resultados positivos para aqueles que estudam em casa. Então, é criar rotina. Se ele consegue criar uma rotina de estudos em casa, que não é tão fácil, mas também não é impossível, ele consegue ter bons resultados. Porque às vezes, quando ele está no cursinho preparatório, e a gente já viu aluno que já fez cursinho preparatório e depois foi para casa para estudar e teve resultado positivo também. O importante é ele estar com o professor, que ele possa tirar suas dúvidas, às vezes bate um desespero em casa, mas a internet está aí. Né? Então tem várias videoaulas que ajudam eles a entender um assunto, a praticar um assunto que ele acaba tendo dificuldade. Então videoaulas, ele pode se preparar por meio dessas videoaulas, ele pode simular as provas anteriores, tudo isso em casa. Ajuda também para que eles possam ter bons resultados. Quais metodologias podem ajudar nos estudos? Todos nós somos dotados de múltiplas inteligências. Então tem aquele aluno que é mais visual, tem o aluno que é mais sonoro, né? Que ele tem mais a facilidade de escutar, então na hora que ele for estudar ele precisa ver uma videoaula. Tem aquele aluno que precisa escrever, e escrever é muito importante para que ele possa assimilar o conteúdo. Então, dentro das múltiplas inteligências, cada aluno pode criar uma estratégia para que ele possa assimilar melhor o conteúdo. Então, Howard Gardner, ele fala sobre isso. Ele fala sobre as inteligências múltiplas, que é a inteligência linguística, a lógica matemática, fala também sobre a inteligência sinestésica, então aquele aluno que gosta de experimentar, ele gosta de tocar, ele precisa aprender experimentando. Tem aqueles alunos que precisam o tempo todo estar se movimentando, que é o sinestésico também para poder estar aprendendo. Então, cada um pode criar uma estratégia diferente. Dentre as estratégias mais importantes é você escrever, né? Mas cada um pode criar uma estratégia diante daquilo que ele tem mais facilidade para conseguir assimilar o conteúdo. Tem o método Kanban, que é um método de organização durante a semana, que ele pode atribuir prioridades de estudos. Então, para aquela a matéria que ele tem mais dificuldade, ele vai estudar um pouquinho mais. Então, ele consegue equilibrar o tempo. O tempo também é importante. Então, ele precisa decidir qual é a matéria que ele precisa focar um pouquinho mais, para que ele possa aplicar essas estratégias para que ele possa ter bons resultados. Qual a importância da redação para uma prova de vestibular? Se a escrita ela é solicitada, é porque ela tem grande importância para o avaliador entender o que o aluno entende de visão de mundo. Né? A Maria de Fini, que é presidente do INEP, uma vez ela falou numa reunião que a prova do Enem é a visão do mundo para o aluno. E que a redação é a visão do aluno, de mundo do aluno para o avaliador. Então, essa prova ela é muito importante, porque através da escrita a gente consegue ser entendido, a gente consegue se comunicar. Então, tem realmente grande peso na hora de ser avaliado. E é através dessa prova que tem um grande diferencial para o aluno depois do resultado dele. Então, realmente é uma parte da prova, que faz parte da prova, que é muito importante, porque ele consegue, através da escrita também, desenvolver autoconfiança, ele consegue realmente mover várias inteligências e transpor para o papel, através da escrita, aquilo que ele sente, aquilo que ele acredita. O candidato deve focar no que tem mais dificuldade ou facilidade? Antes do aluno aprofundar naquilo que ele realmente necessita, ele precisa entender quais são os assuntos recorrentes na prova que ele vai fazer. Diante daquilo que ele faz, da análise dessa prova, daquilo que mais cai, que é o linguajar deles, aí ele pode traçar as estratégias. Os alunos, eles costumam focar naquilo que ele mais gosta. Tem mais facilidade, eu gosto mais de estudar biologia, então eu vou fazer primeiro a tarefa de biologia, ou exercícios de biologia do dia a dia, ou um simulado, e acaba deixando de lado aquilo que ele tem meio que aversão. Né? Então ele precisa ter uma dosagem extra aí de bom senso e entender que se ele tem dificuldade em determinado conteúdo, ele precisa aprender aquele conteúdo, porque a prova que ele vai enfrentar não vai querer saber se ele não sabe aquele conteúdo, então ele precisa saber. Então durante a preparação, ele precisa saber quais são os assuntos recorrentes nessas provas que eles vão realizar e mais, diante dessa análise, né, da estrutura da prova, daquilo que mais cai, aí sim ele vai se preparar
dosando ali aquilo que ele mais gosta, daquilo que ele tem mais facilidade e associado a isso aquilo que ele tem mais dificuldade. A dica que eu dou é ele começar pelo aquilo que ele tem mais dificuldade. Por quê? Porque no momento que ele vai fazer uma tarefa, um simulado, ele vai estar menos cansado. Então, se é já uma matéria que ele tem dificuldade, e se ele deixa por último, ele vai deixar de lado. Então, ele precisa começar por essa matéria que ele tem dificuldade para deixar por último a matéria que ele tem mais facilidade. Porque aí sim, ele consegue abordar tudo o que ele precisa e ainda mais se ele fizer essa análise daquilo que mais cai. Porque a partir daí, ele consegue ter parâmetros e dizer, não, isso aqui realmente eu preciso estudar mesmo não gostando disso. Como o candidato deve se preparar para o dia da prova? Na véspera da prova, o aluno precisa estar realmente preparado para o dia tão esperado da prova. Então, ter aí uma rotina estabelecida no dia anterior é muito importante. Uma das coisas é não reclamar, porque durante todo o ano, luta, acordando de manhã, é frio, é sol, aquele ar-condicionado que incomodou. Então, tá na véspera da prova, tá só você ali esperando para você chutar a bola e marcar o gol. Então, é nesse dia, na véspera da prova, que você precisa começar a preparação para o dia da prova. Então, você preservar o seu sono, então você dormir, conseguir relaxar, se hidratar, beber bastante água é importante também no dia anterior. Isso previne também dores de cabeça que o aluno acaba apresentando no dia dessa prova por conta da ansiedade, da insegurança, começa a aparecer algumas dores. Então, se hidratar é muito importante. O aluno precisa também estar rodeado de pessoas que lhe fazem bem. Isso é importante porque traz autoconfiança, se alimentar, comer comidas leves, né? Nada de comer uma feijoada no dia anterior. E o mais importante, ele traçar isso e pensar que assimilar a autoconfiança diante de tudo que ele se preparou naquele ano e pensar que ele vai ter sucesso nessa prova. Acho que isso faz com que ele tenha bom resultado no dia da prova. Ele precisa, primeiro, traçar a rotina. O que eu preciso levar para essa prova? O que é exigido na hora da prova? Eu preciso de régua? Eu preciso de caneta de qual cor? O que é solicitado no edital? Então, ele precisa dar uma última lida no edital para ver se ele não está esquecendo nada. Às vezes, tem provas que necessitam de lápis, outras não precisam de lápis. Uma é só caneta preta, outra é só caneta azul. Uma precisa de régua. Então, ele precisa levar já consigo todo o material que ele precisa e que é necessário para executar essa prova. Conferiu isso? Tomou um bom café da manhã? O mais importante é ele estabelecer a rotina até a prova. Prever alguma coisa que possa ocorrer, que possa impedi-lo de chegar no tempo certo para poder fazer essa prova. Ele precisa entender o seguinte, se ele leva meia hora para chegar no local de prova, ele precisa sair com 1 hora de antecedência de casa, porque pode pegar trânsito, pode furar um pneu, a gente nunca sabe o que pode ocorrer até chegar na hora da prova. Então, realmente, ele precisa traçar esse caminho até chegar na prova, no local de prova, e aí sim ele ficar tranquilo, para que não venha esses gatilhos da insegurança, do medo, porque se ele não traçar todo esse caminho, com certeza ele vai chegar nessa prova ofegante e não vai conseguir fazer com toda a atenção necessária. Quais são os conselhos para realizar a prova do vestibular? A prova está na minha carteira. Como que eu preciso agora executar essa prova? A primeira dica é o aluno folhear a prova. Né? Ele precisa conhecer qual a estrutura que está formatada essa prova. Então, se a prova apresenta muitas figuras, se apresenta muitas tabelas, gráficos, se tem muitos textos. Depois que ele conheceu toda a estrutura, ele precisa entender que, dependendo da prova, ele tem mais ou menos 3 minutos por questão para que ele possa chegar ao final dessa prova, ter tempo para poder passar as respostas para o gabarito. Então, se ele tem facilidade em determinado conteúdo, é importante que ele vá para esse conteúdo, para que ele possa executar em menor tempo essas questões e sobrar tempo para as questões que ele tem maior dificuldade. E aí ele consegue ali se concentrar um pouquinho mais para que ele possa ter uma boa pontuação no final. Então, ele precisa
direto para as questões que ele tem mais facilidade. Diante do tempo executado, aí ele começa a ir para as questões que ele tem uma dificuldade mais leve, né? E depois para as questões mais difíceis. O importante é que ele precisa entender que ele tem que ler a prova toda. Ele precisa ler a prova toda para conhecer o que está sendo cobrado. Porque se ele demora muito tempo numa questão, pode ocorrer que uma questão fácil, que ele tem conhecimento no final, está sendo apresentada no final da prova, ele deixa de fazer e ele vai acabar chutando no gabarito porque ele não tem tempo para executar aquela questão. Então, por isso que eu digo, ele precisa folhear a prova toda para conhecer a estrutura, depois atingir as questões que ele tem mais facilidade. Terceiro, depois ele vai para as questões que ele tem mais dificuldade, para sobrar tempo depois, para que ele possa realmente ler a prova toda e depois passar as questões por gabarito. Quais são as dicas para preencher e não errar no gabarito da prova? Na hora de passar o gabarito, o mais importante é ter tempo. Porque se ele não consegue estipular um tempo para que ele possa passar todas as respostas para o gabarito, pode passar algumas questões com erros. Então ele fez uma prova com tranquilidade, ele conseguiu executar todas as questões. Imagina só se na hora de passar para o gabarito ele acaba errando. Tem alunos que criaram algumas estratégias. Então acabou de terminar a questão, já faz um pontinho no gabarito. Né? Daquelas questões que ele tem certeza, ele já dá uma assinalada para depois ele preencher o alvéolo. Então, tem várias formas de você preencher esse gabarito para que você não possa errar. Uma delas é essa, você já vai executando a questão e já vai assinalando as questões que você tem certeza. Para aquelas que você precisa dar uma revisada, deixe em branco. Mas o tempo é o mais importante. Você precisa executar o gabarito com precisão. Então, realmente, tem que dar muita atenção, porque imagina só, depois de ter feito todas as questões, passar a resposta errada para o gabarito, uma questão errada que você passar para o gabarito pode ser determinante para você passar ou não no vestibular. Então, é uma das partes mais importantes dessa prova, é dar atenção ao gabarito. Então, passar aí essas questões, assinalar, tem que ter muita atenção. Então, você pode fazer um ponto, né? Você pode ter maior tempo para depois passar essas respostas. Então, dar atenção para o gabarito é realmente muito importante. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.